Bom dia a todo mundo, tudo bem com vocês? Sempre muita alegria estar de volta, sempre um novo desafio, porque por mais que pareça que já está fácil, já está acontecendo há tanto tempo, a gente já fez mais de 50, sempre é um desafio. Acho que a gente sempre pode dar um passo a mais e uma outra coisa que eu sempre quero deixar muito claro, que até eu ouvi essa semana, né? Eu estou aqui junto com vocês. Lembra? A nossa proposta foi assim: vamos crescer juntas, vamos descobrir juntas o que tá aqui à nossa volta, isso tudo que está acontecendo. Então, vocês podem perceber como aconteceu semana passada. Eu tive um grande desafio, que aliás eu não pude estar aqui, está tudo ótimo agora, mas não tem nada pronto, sabe? Ninguém está num lugar, num patamar tão alto que não está à mercê disso, porque eu tenho consciência de que eu criei, né? Porque nada vem por acaso. Talvez eu não tenha ainda tanta clareza aonde estava aquele medo, sabe? Aonde estava aquilo que estava provocando em mim aquela situação. Mas a gente sempre cria. Então, da mesma forma que eu criei, o meu trabalho tem sido para trazer clareza, porque a gente só pode escolher descriar aquilo que você sabe o que é. Enquanto eu não sei, não tenho consciência de nada, né, eu fico vitimizada. Eu fico, meu Deus, agora, eu tô com dor, agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho trabalho, agora eu não posso ver meus filhos. E aí, cada um na sua questão, na sua ladainha, mas a gente vai se vitimizando. Então, nessa hora que a gente traz essa consciência de saber assim, por mais louco que possa parecer, eu criei, né? Então, se eu criei, eu escolho descriar, tá certo? Respirem, acho que chegou mais gente aí que eu ainda não vi, mas bom dia, Érica, e tem mais alguém que eu não estou conseguindo ver, eu não vou mexer agora, tá bom? Então, gente, em função disso, até eu acho assim que como pode ser contribuição mesmo essas coisas estarem acontecendo para desmistificar um pouco, né? Essa coisa de que minha vida é perfeita, de que aqui tudo está certo. Não, nós todos temos desafio o tempo inteiro. Então, o nosso assunto da semana passada é o mesmo que vai continuar hoje, é sobre fluxo, ser fluxo. Porque pode reparar, todas as vezes que acontece uma nhaca, é porque você saiu do fluxo. Ou você se parou, ou você permitiu que alguma coisa te parasse. Mas quando você permite que alguma coisa te pare, você está junto, você é coadjuvante. Não é vítima nunca. Então agora, eu gostaria que vocês estivessem no corpo de vocês, sabe? Para olhar esse lugar de fluxo. O quanto vocês estão sentindo que vocês estão sendo fluxo. Ou o quanto vocês estão sentindo que não está sendo possível ser fluxo. E aí uma pergunta, o que é que está te parando? O que esse não fluxo está querendo te mostrar? Qual é a pergunta, né? Porque se você perguntar para mim qual foi a ferramenta que eu escolhi nesse tempo, foi estar na pergunta, sabe? Como eu posso ter mais clareza sobre isso, o que é isso, o que eu faço com isso, como eu posso mudar isso. E até chegando mais fundo para perceber assim o quanto eu mesma me parei ou o quanto eu permiti que uma situação, uma pessoa, uma vibe, sei lá de onde, porque a gente sabe que essa energia não tem distância e não tem tempo, o quanto isso tem me parado, né? Eu acredito muito que algumas vezes o universo nos ajuda até a criar alguma situação que vai apertar o nosso botão para que a gente mude de trilho, mas não chega a ser um parar.
mas chega a ser assim, aquilo que você vinha vindo achando que era a sua escolha, eu vou fazer isso, de repente mudou a regra do jogo e você tem que olhar para um outro lado e aceitando olhar para o outro lado, né? Sem se frustrar, sem falar, agora isso não deu certo, eu vou ter que começar tudo de novo. Puxa vida, eu estava tão feliz no meu projeto. Eu posso até dizer que isso aconteceu um pouquinho comigo nesse tempo. O Access mudou uma regra e a nossa classe online de barras agora não tem mais certificado. A gente pode dar a classe de barras para aquelas pessoas que têm interesse nas barras, para elas, para as famílias delas, mas elas não vão ter certificado de practitioner. Então, aí você precisa se rearrumar. Nossa, eu estava indo para esse caminho, tinham pessoas interessadas, mas pessoas que tinham interesse no certificado. Então, sabe, os obstáculos vão acontecendo, de um jeito ou de outro vão acontecendo. Os medos vão chegando, sabe, vão chegando de vários lugares, nas informações que a gente vai tendo, sabe, nas mentiras que a gente também vai se contando. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente pare o fluxo, ou pelo menos se sinta, não sei, eu estava tão animada, agora parece que eu não estou tão animada. Respirem, gente. E aí, nesse tempo aí, não foi nem essa semana, mas na outra mesmo, que eu estava nas perguntas, né? Eu me deparei com uma frase, até numa live de uma amiga da Mariana, minha filha, e ela teve uma questão de saúde e a vida mudou, mas assim, de perna para o ar, mas hoje ela está 1000 vezes melhor do que ela achava que ela era. E ela conta que uma frase que mexeu muito com ela, que ela encontrou no meio do caminho, que ela também não sabe de quem é. Então a frase vai sem a gente saber quem é o autor, é o seguinte, olha, o primeiro passo não me leva para onde eu quero ir, mas me tira da onde eu estou. Gente, percebam isso. Fez tanto sentido para mim, tanto sentido, porque às vezes a gente já quer pular para coisa grandiosa, a gente já quer pular para coisa pronta, né? A gente já quer pular para a solução. E o primeiro passo, quando a gente pega aquela energia para dar o primeiro passo pode ser qualquer coisa. O primeiro passo pode ser até escolher que pensamento eu vou me deixar pensar, né? Que energia eu vou escolher estar aqui no meu corpo. Então, o primeiro passo pode ser eu sentar na beirada da minha cama e fazer um mantra para mudar a minha vibe. Ele já me tira de onde eu estou. E junto com essa frase, me veio uma do Confúcio, que diz assim, olha, deixa eu achar onde que eu pus ela. Entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes que nós não podemos fazer, o perigo está em não tentarmos nenhuma delas. Então, vamos ficar no primeiro passo? Vamos colocar para a gente essa meta. Sabe, como eu crio fluxo? Dando o primeiro passo. Qualquer que seja ele, para eu sair desse lugar aqui que eu estou. E aí eu fiquei pensando nisso e fazendo perguntas, e eu voltei para o meu primeiro passo, que não me levou para onde eu queria, mas me tirou da onde eu estava, que foi quando eu criei esse grupo aqui, né? É lógico que eu queria ter tido a oportunidade de crescer muito mais, de falar com um número maior de pessoas, de estar desenvolvendo muito mais as minhas classes, principalmente as minhas classes de barras, e a gente foi tendo que lidar com os desafios. Eu escrevo sim, Marisa, pode deixar. A gente foi tendo que lidar com os desafios e arrumar daqui, ajeitar de lá, né? Mas, de qualquer forma,
O primeiro passo que eu dei de criar a oficina me tirou daquele lugar que eu estava, de desânimo, de estagnação, agora está tudo fechado, agora não pode nada, né? Só que naquele momento eu estava muito leve, eu estava muito livre em março de 2020. Sabe por quê? Eu não tinha expectativa, eu não tinha julgamento, eu não tinha projeção, porque, na verdade, quando eu dei o primeiro passo, eu não estava querendo nada. Eu nem tinha ideia do que viria a ser. Foi só foi vamos dizer assim, um encontro mesmo, um, um, um chega para lá da minha alma, que de vez em quando faz isso, quando eu digo que a minha coisa é muito orgânica, e que faz. Então você faz na energia da curiosidade, na energia da criança, sem expectativa, sem nenhuma projeção. E aí você cria fluxo. Pensa, gente, tem tanta gente aqui nesse grupo que eu nem conhecia, que eu não conheço pessoalmente até hoje, mas que a gente nem nunca tinha se falado. Então vejam que coisa mais linda, quantas conexões a gente foi podendo fazer, né, nisso. Eu só estava na permissão. Então, quando a gente está na permissão, nós estamos sendo quem a gente é. A gente está sendo aquilo que você realmente veio aqui para essa vida. Não aquela caixinha, não aquela pessoa que está moldada para aquela matrix. Não, nessa hora, você está sendo quem você realmente é. Você recebeu um aperto no seu botão e você foi lá e deu de cara com a sua centelha divina, né? E essa centelha divina é que mostra para a gente o melhor de nós, que mostra para a gente que a gente não está aqui a passeio, que a gente não é vítima de nada, que tudo é uma escolha, né? E quanto mais eu escolher estar aware do meu momento, dos meus sentimentos, daquilo que está me parando, para que eu possa falar, olha, eu não estou escolhendo isso. Então, o que é que eu escolho? Qual é o primeiro passo que eu escolho para me tirar desse lugar? Né? Sem que eu precise estar olhando para uma coisa grandiosa. Respirando. Vamos percebendo quanto isso faz sentido para a sua vida, o quanto isso pode estar criando uma ressonância com as suas questões, o quanto você se permite dar um passo de cada vez. Pode ser num hábito, sabe? Pode ser num comportamento, um comportamento familiar que você está precisando mudar. E aí, para você, nossa, é um caminho, parece tão árduo, né, para você imaginar chegar lá. Não, pensa naquele primeiro passo, sabe? Naquele primeiro comportamento que você pode fazer diferente, num hábito alimentar, num hábito de vício. Tanta gente aí querendo parar de fumar. Então, só hoje, só por hoje, eu não vou fumar. Ou só por hoje eu vou comer corretamente dentro daquilo que o meu corpo está escolhendo. Só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu vou cuidar dos meus pensamentos, para que eu mantenha o meu fluxo. Porque cada vez que eu entro na nhaca, eu paro completamente esse fluxo. E aí eu fico reclamando que eu não estou criando, que eu não estou podendo criar. E o quanto eu estou olhando para esse veículo, para esse meu corpo, o quanto eu estou permitindo ele se expandir, ele se espreguiçar, que ele possa sair daquele lugar onde ele passou uma noite que você nem sabe aonde, como falou a Candinha na hora do nosso comecinho aqui, dos nossos sonhos, a gente nem sabe para onde a gente vai, a gente não tem controle sobre isso. E muitas vezes a gente acorda
com uma sensação de peso, de cansaço, e você nem sabe aonde você foi trabalhar de repente, aonde você foi ser contribuição. Então, o primeiro passo deve também ser através do corpo, seja cuidando desse pensamento, seja cuidando da sua respiração, né? Seja cuidando do seu espreguiçar, que você se lembre que você está embrulhada em várias camadas de Majipak. E esse Majipak se cola enquanto você dorme. E quando você tem um sonho mais denso, você se comprime também dormindo. Quantas vezes a gente acorda travado, ai meu pescoço, ai meu ombro. Então, o espreguiçar, isso é um colágeno, gente, que vocês podem espreguiçar e deixar, permitir que essa fáscia vá voltando para aquele lugar dela de conforto, né? E quando nós nos esquecemos do nosso corpo, o que a gente faz? A gente entra no automático, porque aí não tem escolha, né? Se eu não tenho corpo, eu não tenho escolha. A escolha que eu tenho é através da mente, que a mente mente. Vocês se lembram disso? Então, a mente, ela está o tempo inteiro nos sabotando. A mente está o tempo inteiro mentindo para a gente. Eu atendi um menino essa semana, de 20 anos, mas é um menino brilhante. Ele já tinha sido meu paciente de Rolfing e ele veio para a gente fazer umas sessões de Axis. Ele entrou numa faculdade top, ele conseguiu um estágio mais top ainda, remunerado, e aí ele começou a trabalhar de home office, né? O que aconteceu com ele? Ele foi dizendo para ele que as pessoas com quem ele estava trabalhando eram pessoas muito top demais, inteligentes demais, maravilhosas demais, e que ele não ia dar conta. Então, o que ele criou para ele? Todos os dias ele acordava, sabendo que ele ia ter um enjoo de estômago muito forte. Alguns dias ele chegava a vomitar. Então, imagine que sofrido, uma manhã após outra, e ficou tão claro depois do nosso trabalho o quanto essa sabotagem era para ele não perceber a potência que ele era, para ele olhar para o certo dele em vez de olhar para o errado dele. Olha só que faculdade que eu entrei, olha só que estágio que eu consegui. Para eu ter conseguido isso tudo, eu só posso ser top como essas pessoas. Mas a mente vai lá e faz o contrário. Olha, atenção, olha, cuidado, veja lá onde você está, porque você não é tão bom assim, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está enganando as pessoas, que a gente não é tão bom assim? Eu já me senti assim aqui, eu já contei para vocês. Quantas vezes eu digo, mas o que eu vou falar lá? O que eu tenho para oferecer, gente? E a gente sempre tem. Se a gente está nesse lugar é porque tem. Então agora eu já estou podendo olhar para mim assim, como contribuição. Sabe, eu trago um pouquinho das minhas conquistas e um pouquinho dos meus tombos, e isso vai sendo contribuição para que vocês possam olhar para a vida de vocês e falar, tá vendo? Acontece com todo mundo. Mas nem por isso a gente precisa sair do trilho, nem por isso a gente precisa parar de criar. E quando a gente se deixa criar essa sabotagem da mente, a gente sai do fluxo. Quando a gente consegue escutar aquela voz que diz, não adianta, não tem jeito mesmo, você não vai conseguir. Aí nessa hora, nós estamos, por escolha inconsciente, voltando para a nossa caixinha da Matrix. Então vamos respirar agora nosso corpo. Em todos os lugares, espaço, consciência, escolha. Que eu me coloco de volta naquela caixinha limitante, onde eu me esqueço a minha potência, onde eu esqueço o ser infinito que eu sou, tudo que isso é e representa, vamos descriar, sim. E vocês usem o enunciado aclarador e para aquelas pessoas que não têm, imagine que você tem um monte de pedra com uma bomba no meio e deixa tudo isso explodir lá para longe. Em todos os lugares, espaço, consciência, escolha. Que eu não considero a importância do meu primeiro passo.
como forma de me tirar desse lugar, dessa nhaca que eu tô. E tudo que isso é e representa, vamos destruir, descriar, sim. E vai percebendo se está chegando alguma clareza, se está caindo alguma ficha de você falar, nossa, olha, tá vendo o que eu fiz? Eu voltei para o piloto automático. E aí, quando a gente escolhe não estar nesse piloto automático, que eu vou dizer para vocês, gente, quando aconteceu aquela minha dor de volta, que graças a Deus está tudo ótimo, não tem mais nada, mesmo o exame que eu ia fazer, eu escolhi que não vou, porque eu já percebi de onde vem isso. É lógico que eu entrei num piloto automático, é lógico que eu entrei num medo, que era um medo meu, e aí eu escutei uma notícia que me veio dada por uma outra pessoa, eu me alinhei com aquele medo dela, eu fui criando um diagnóstico. Nossa, ela me contou aquela história do marido dela, olha que história parecida com a minha. E aí eu fui me contraindo, comprando aquela situação, até a hora que eu fui fazendo perguntas, gente, qual é o meu medo que criou isso? Porque com esse eu posso lidar. Agora, eu me alinhar com medo do diagnóstico do caso do outro, me perdoe, né? Então, nós precisamos desse aware, dessa palavrinha, porque, gente, é em questão de segundo. Só que também a gente sabe que a gente pode criar uma nova realidade a cada 10 segundos. E quando a gente sai desse lugar, o que acontece? A gente se depara com aquele ser quem eu sou, né? E eu sou uma centelha divina, eu sou parte do todo. E nessa hora, eu vou achar graça na vida, eu vou achar graça num céu de acordar e olhar esse brilho desse céu de abril e falar, gratidão, eu estou viva, eu estou aqui. E o momento é agora, é o momento precioso, é o presente precioso. E aí você vai abrir a sua janela, você vai poder conversar com aquela sua voz interior, sabe? Que vai te dizer, não, olha, tá tudo bem. Sabe? Como se você estivesse pegando aquela sua criança. Lembra dela? Sabe? Quantos de vocês pegaram de volta aquela criança ferida que está aí e que vai aparecer milhares de vezes? E aí você vai dizer, tá tudo bem. Olha, minha filha, tá tudo bem aí também, meu amor. Para você estar presente no presente, sabe? E voltar para aquela pergunta primeira: quem sou eu hoje? Fechem os olhos, entrem no corpo de vocês e façam essa pergunta agora. Quem sou eu hoje? E vocês se lembram que também na semana passada eu tinha mandado um filminho no grupo, um desenho no grupo, é o Keep Moving, se mantenha em movimento, que um peixinho fala para o outro, continua nadando, continua nadando. São vários casaizinhos que aparecem, um fala, é melhor você ir fazer sua macarronada, e no final uma diz assim, a sua história não determina quem você é, né? Não adianta você falar, ai, porque eu sofri muito, ai, porque minha história foi assim, ai, porque quem você é hoje, você escolhe ser, independente daquilo que aconteceu com você. Mesmo porque, lembra também que a gente já falou em algum outro encontro, que aquilo que a gente olha, muitas vezes como falta, a gente pode olhar como gratidão. Mesmo aquelas questões das nossas infâncias, dos nossos pais, a gente se olhar que a gente recebeu a vida e que se a gente está aqui hoje, a gente está aqui porque a gente passou por todos aqueles caminhos. Então, quem você é hoje, independente da tua história,
quem você escolhe ser hoje, sabe? Quem você pode ser hoje para você criar mais, para você fazer diferente, para você sair desse lugar a cada pequeno passinho, para te mostrar que a vida é muito mais, né? E que quando a gente se perde dessa pergunta de quem sou eu hoje, que essa pergunta a gente devia fazer todos os dias na hora que a gente vai escovar o dente. Todo mundo deve ter um espelho na frente. Normalmente nos banheiros a gente tem na pia um espelho. Como seria você pegar a sua escova de dente e fazer aquele reflexo condicionado do Pavlov, de todo dia chegar lá e falar quem sou eu hoje? E qual é o passinho que eu preciso dar hoje, que eu escolho dar hoje? Porque você garante que você sai daquele lugar, que você sai da Matrix. E ninguém está escolhendo Matrix, né? Porque senão vocês não estariam numa sexta-feira de manhã, vocês estariam caminhando nesse sol lindo. Ninguém ia estar sentado aqui na minha frente para ouvir isso tudo se não estivesse escolhendo, né? Então vá respirando, vá percebendo se está chegando algum conforto. Oi, Angélica, Beth. Vai vendo se com essas falas soltas, se está chegando algum aware, algum conforto, alguma percepção desse auto-julgamento que a gente faz o tempo inteiro para colocar a gente naquele menor denominador comum, para parar o nosso fluxo, né? E a coisa mais gostosa da gente olhar quem realmente eu sou é uma liberdade para ser quem você é. Gente, respira um pouco essa liberdade aí. Ai, nossa, eu tenho entrado muito em contato. Mas para a gente perceber essa liberdade, para a gente tomar essa liberdade, porque não adianta eu reconhecer essa liberdade se eu não tomar mesmo ela para mim. Mas para a gente tomar essa liberdade, a gente precisa se permitir a vulnerabilidade. Não importa o outro, não importa a opinião do outro, não importa esse medo, esse implante distrator que quer me fazer esquecer quem eu sou. O que importa é a minha escolha de estar no fluxo, de seguir criando, na vulnerabilidade de errar, na vulnerabilidade de dar um passo e não chegar ainda naquele passão que eu gostaria de chegar, né? Ficando naquele lugar de o que está sendo possível. Mas se eu der um passinho e sair daquela nhaca, já está maravilhoso. Então, como seria a gente olhar só? Gente, que delícia! Vai no corpo de vocês, pergunta que lugar é esse, onde está sendo possível, né? Onde eu sinto que faz brilhar o meu coração, onde eu sinto que eu cuido da minha criança, sabe? Que eu reconheço a minha criança. Porque o fato de eu aceitar a minha história não quer dizer que eu não possa me acolher, ser gentil comigo, ser para mim aquilo que eu espero que o outro seja. Eu quero carinho, né? Todos nós queremos carinho, nós queremos atenção, nós queremos amor, nós queremos cuidado. Então, e se esse nosso passo para a gente não sair do fluxo pudesse ser essa gentileza, sabe? Olhar para a gente, olhar para a nossa criança, falar assim, olha, eu escolho te dar alegria, eu escolho te trazer leveza, né? E para isso, a gente precisa ficar no interessante ponto de vista. Vocês estão vendo que uma coisa leva a outra? Quem sou eu hoje? Leva para uma liberdade leva para uma vulnerabilidade leva para o interessante ponto de vista. Porque eu tenho que ficar no interessante ponto de vista que eu esteja pensando de mim isso. Para primeiro sair desse auto-julgamento. Interessante ponto de vista que aquela situação tenha mudado.
Interessante ponto de vista que aquela pessoa esteja fazendo um julgamento a meu respeito. Interessante ponto de vista que eu não esteja sendo aceita por esse grupo. Interessante ponto de vista que o meu filho hoje não deu a resposta que eu estava esperando. Interessante ponto de vista que o meu marido, interessante ponto de vista que o meu chefe. E na vida de vocês, interessante ponto de vista de tudo aquilo que está te parando. Porque você fica na permissão. E aí a gente volta para a primeira pergunta. Quando eu estou na permissão, eu posso ser quem eu sou. Respirem. Interessante ponto de vista. O ponto de vista que eu tenho a respeito desse meu momento. Interessante ponto de vista é que um passo de cada vez é muito mais valioso do que ficar parado. Interessante ponto de vista que eu continue me comparando com as outras pessoas, porque eu sempre acho a grama do vizinho mais verde. Interessante ponto de vista que eu esqueça que me curar, assim como o queijo, sabe o queijo curado? Eu escutei isso outro dia. Eu também roubei de alguém essa ideia, porque eu achei muito interessante, né? O queijo curado é aquele queijo que perdeu todo aquele soro, sabe? Então, imagine que quando eu me curo, eu também estou tirando de mim aquele soro, aquela má água, aquela mágoa que se espalha nas minhas moléculas e que eu escolho respirar para fora, jogar fora, tirar de mim esse soro para chegar mais e mais e mais perto de quem eu realmente sou. Todos os lugares, espaço, consciência, escolha que eu ainda carrego e me apego à má água, à mágoa que mora aqui nas minhas moléculas, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar, sim. E vamos percebendo esse lugar de ser quem você é, esse lugar de viver essa liberdade, esse lugar de estar vulnerável, de ligar aquele botão do F para tudo. Esse lugar de ficar no interessante ponto de vista e ser a permissão. Veja quanta leveza vai podendo chegar nisso tudo. E eu escolho um lugar diferente. Sabe, é como se o meu ser, essa pessoa que eu escolho ser hoje, também habita, sabe, esse lugar diferente, esse lugar expandido, sabe, esse corpo expandido, sabe, junto com esse ser infinito que pode mais e mais e mais e mais, na medida que eu vou escolhendo, na medida que eu vou percebendo o tempo possível para essa minha autocriação. Né? Se eu fosse uma sementinha, né, eu teria que plantar a sementinha, dar todo o tempo, molhar a terra. E por que eu quero desabrochar, sabe, de uma hora para outra, e quando eu não desabrocho, eu me frustro e eu saio do meu fluxo? Então vamos ficar nessa leveza de perceber que lugar é esse que você está escolhendo, porque nada está errado. Tudo está absolutamente dentro da mais perfeita ordem divina no universo. E a gente queira ser aquela criança birrenta que esperneia e se joga no chão e não aceita essa verdade, ou a gente olha para essa verdade, já que tudo está na mais perfeita ordem, como seria eu escolher também estar na minha mais perfeita verdade?
em todos os lugares, espaço consciência escolha. Que eu escolho a minha verdade. Por trás desse meu soro, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar, liberar. E escolhendo aonde, nessa leveza, nessa liberdade, nessa permissão, aonde eu escolho colocar minha energia hoje, no passado, no espelho retrovisor, nos meus erros, mas que de qualquer forma me fizeram chegar aqui onde eu estou hoje. Então, os meus erros podem ser olhados, sim, mas como contribuição. Nossa, olha, eu fiz aquilo, mas olha o que eu cocriei em cima disso, né? E todo dia, a cada 10 segundos, se eu pensei errado, nossa, eu posso escolher pensar certo. E ir me dando o meu tempo, me acolhendo para estar nesse ser que eu sou agora. Porque eu sou isso hoje, agora. Daqui meia hora eu posso escolher ser outra pessoa. Melhor ainda. Então é aquilo, é aquele filminho, keep going. Sabe? Continua se movimentando. Não se pare. E o quanto nós, quando nos paramos, saímos do fluxo, nós nos contraímos. E isso é corporal. E quando nós nos contraímos, nós contraímos o nosso coração. Nós apertamos o nosso coração. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que pode parecer muito boba. Mas depois que eu criei um pouquinho daquela nhaca toda lá, que eu trouxe clareza, né? Eu fui percebendo quantas coisas podem me trazer alegria. Sabe, quanto eu podia olhar o meu copo muito mais no quase cheio do que no quase vazio. E essa escolha da minha cachorrinha tem super a ver com isso, nesse processo desse, vamos dizer, desse último mês todo. Porque, gente, a gente recebe julgamento o tempo inteiro. Porque as pessoas gostam da gente, sabe como? Aquela lá, que a gente não é mais. E aí, quando a pessoa fala de você, que ela está falando de você na sua frente, não porque você é assim ou você é assado, você até leva um susto, porque você fala, nossa, eu sou assim? E foi tão incrível, porque o dia que eu resolvi que eu queria essa cachorrinha, como eu falei já para vocês, que tudo meu é orgânico mesmo, não é, a coisa não é pensada. Há muito tempo eu percebo, é lógico que eu sempre quis pensar, controlar, fazer tudo, só que eu percebo que as coisas mais certas da minha vida são orgânicas. Já contei para vocês o dia que eu resolvi, vou para os Estados Unidos estudar, não importa como, com 3 filhas nas costas. Então, tudo que eu faço, aparentemente arrebatadamente, é a coisa que é orgânica, que é o meu coração falando. E aí, as minhas filhas há muito tempo estão falando, mamãe, você não quer uma cachorrinha? Você precisa. Não, eu não quero, não me façam essa surpresa, porque eu não quero. Sabe, eu quero viajar, eu quero, a mente falando, né? Eu quero outras coisas, e aí vem a vida e mostra isso. E aí, de uns tempos para cá, eu venho falando que eu quero, mas aí tem toda a mente falando, mas olha, para mim dá trabalho, isso e aquilo. E aí, né, de uns tempos para cá, eu comecei de novo, não, eu quero, e as meninas assim, posso te dar de presente? Não me façam surpresa, mesmo porque até a cara da minha filha, quem vai escolher sou eu. E eu sei que eu vi essa cachorrinha, me apaixonei por ela e me tranquei. Me tranquei e falei, não, melhor não, lá. Uma semana depois, eu acordei numa sexta-feira, fiz o grupo, na outra, 15 dias atrás, e falei, eu quero essa filhinha. Liguei lá, mas falei, já foi, né? Falei, é essa que tá aí? É essa mesmo. Eu posso buscar? Pode. Ela disse, vem até meio-dia, porque você pode escolher. Que escolher, eu já sabia. Quando eu cheguei ali, que eu olhei aquele olhar, eu falei, é você. E tô felicíssima.
o meu dia tem uma alegria, eu acordo pulando com ela, eu vou dormir rindo. Só que, por que eu estou contando isso para vocês? Para contar o outro lado, né? Então, como eu já falei, eu tive cachorro a vida inteira. E aí eu reclamava, porque sempre eram dois, sempre tinham dois, nunca era um só. E aí uma vez, quando a gente foi morar nos Estados Unidos, o último morreu, eu falei, agora chega, já estavam todas moças. Aí um dia a Mariana chega e fala, não, porque eu sou muito infeliz sem cachorro, porque eu preciso ter um cachorro, eu vou comprar um cachorro hoje. Tá bom, Mariana, vai. Aí volta ela, com um bacezinho, a coisa mais linda, e fala assim, tadinho, ele tinha um único irmão, e o irmão ficou lá sozinho. Bom, ela me encheu tanto, que eu falei, tá bom, vai buscar o irmão. Não precisa nem dizer que os cachorros chamavam Freud e Jung, porque era só assim para explicar eu não querer mais cachorro e ter dois. Bom, assim passou o tempo, até que o Jung morreu. E vem essa menina de novo, que o Freud estava triste, que precisava de um novo cachorro. E eu dizia, não, não. Lógico que um dia eu cheguei em casa e tinha um outro cachorro, um poodle desse tamanho. E o que ela fez? Foi morar nos Estados Unidos e esse poodle ficou para o resto da vida em casa. Fora isso, depois a Estela arrumou mais um, e ela também casada arrumou outro, que vinha de São Paulo. Então, aqueles cachorros não falavam comigo. E essa é minha, é diferente, é a minha escolha. E aí, o que eu fui ouvindo das pessoas à minha volta? Ai, não pegue cachorro, não tem sua cara, não, você não vai, você vai ver o trabalho, você não vai conseguir. Imagina, naquele tempo, você ainda tinha uma estrutura, você tinha a Tata, agora não. Até a coisa mais maluca de uma pessoa falar, você não gosta de cachorro? Aí eu parei, falei, nossa, eu não gosto de cachorro. Olha que coisa, olha que coisa. Olha o que as pessoas se acham no poder, né? Não é no direito, porque muitas vezes são pessoas queridas e podem tudo, mas assim, no conhecimento de quem você é, sabe? Aquilo me pegou assim tão forte. Como que essa pessoa sabe o que eu gosto, o que eu não gosto? Sabe? Baseado em quê? Em que julgamento? Baseado em como ela me via com os 500 cachorros da minha casa que não eram meus? Eu não gosto de cachorro, eu gostei de cachorro minha vida inteira. Eu tive os meus quando eu era criança. Então, na nossa vida, nós vamos parando o nosso fluxo. Por isso também, quantas vezes você está escolhendo uma coisa e alguém se acha no direito de dizer para você, não vai porque não vai dar certo. Não vai porque não vai ser bom para você. E você se para. E você se congela. Então, vai para o teu corpo agora. E vai perguntar, o quanto desse soro que está aí é em nome de coisas que você não se permitiu ser. Não é nem fazer, hein? São coisas que você não se permitiu ser. São verdades suas que você se viu obrigada a guardar porque todo mundo já determinou qual era a sua verdade. E você ficava até assustada, sem acreditar em você mesma, sabe? Ué, será que eu sou essa mesmo que estão dizendo? Que não é capaz? Que não vai dar conta? Que não pode mudar de opinião, que não pode mudar de profissão, que não pode mudar de marido, que não pode mudar de cidade, que não pode mudar... A gente pode mudar tudo que a gente escolher mudar. Tudo que for contribuição para que eu me encontre com o meu ser infinito, para que eu me encontre com a minha alma. E foi para isso que a gente veio aqui. Para isso que a gente escolheu viver esse momento, para que a gente parasse. Sabe, eu tenho muita clareza sobre isso. Eu não sei como vocês estão percebendo ainda as falas internas, porque no começo era muito aquela coisa de olhar para o retrovisor querendo que tudo volte. Eu acho que agora está muito claro, né? Que o voltar não é voltar, né? É sempre cocriar em cima disso, lógico que melhorar, lógico que a gente pode trazer e esperar
naquele esperar fazendo, não é o esperar de sentar a bunda na cadeira e esperar acontecer. A gente espera naquela esperança da ação, de fazer melhor, de ser contribuição para esse mundo melhor, sabe? De ser ativa para cada coisinha. Se eu posso ser ajuda, sabe? De R$ 5 para comprar um pão para uma pessoa, eu não posso me descredibilizar e falar, eu não tenho condições de ajudar ninguém porque isso, porque aquilo. Ou se eu posso fazer um determinado trabalho, eu não vou me acabar comigo porque eu não posso fazer o trabalho do chefe ainda. Respirando, respirando, respirando. E jogando todo esse soro fora, vamos encontrar nosso coração. Vamos encontrar nosso coração para que a gente possa deixar ele pulsar, vibrar, bater, junto com as minhas escolhas, junto com a minha percepção de quem eu sou, junto com a alegria que vai vibrando cada vez que eu deixo esse soro embora, cada vez que eu vou deixando essa má água sair de mim. Então agora eu convido vocês a estarem com os pés no chão, nesse suporte de dedão, dedinho, calcanhar, nessa percepção dessas linhas que conversam, nesse cálice onde mora o nosso tesão de vida, a nossa ação, a nossa agressividade positiva, das nossas escolhas, o nosso peito expandido, e vamos imaginar que esse coração, ele pega toda a nossa tórax, porque o nosso coração não é aquela coisa pequenininha que a gente imagina que está, a gente sempre acha que está na esquerda, na verdade ele até está mais para o centro, mas nós queremos expandir porque nós estamos falando da energia do coração. E ele toma tudo, e ele toma tudo, e ele toma tudo. Como seria eu trazer essa luz verde que está aqui no meu peito e expandir essa luz para todos os lugares do meu corpo. Expandir até os pés, expandir até a cabeça. Para deixar que essa luz possa curar qualquer soro esquecido aí, qualquer má água que ficou enrustidinha aí atrás das minhas moléculas, para que eu possa me deparar com esse ser infinito, para que eu possa ser quem eu sou, com total liberdade, para que eu possa me permitir ser vulnerável, receber de tudo, receber os julgamentos, os diagnósticos, as definições, e olhar para tudo isso como um interessante ponto de vista. E vamos respirando. E vamos deixando agora que um pouco desse soro acabe acontecendo lá para a terra, escorregando lá para a terra, e a terra recebe. A terra recebe e manda de volta os nutrientes que a gente precisa para trazer essa garra, essa força, para que façam os nossos olhos brilharem. Eu olho para os meus olhos e vejo os meus olhos brilhando. Vocês veem os olhos de vocês brilhando? Olha só, meu olho está brilhando. Meu olho está brilhando porque o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo do coração.
Eu estou inteira nisso. Veja o corpo de vocês, o quanto vocês foram expandindo, tirando aquelas amarras. E vai deixando que esse centro que vem da Terra vá subindo pelo topo da sua cabeça, para te conectar naquela estrelinha, para que você saiba que você pode funcionar o tempo inteiro desse lugar, de estar na Terra, de ser da Terra, de estar no cosmos, ser do todo, ser parte do todo. E essa luz verde vai te expandindo além do seu corpo, tomando toda essa sala onde você está, te deixando expandir para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. E você traga para o seu peito, para aquele lugar do timo, essa luz que vai te acompanhar essa semana, essa luz que vai te lembrar quem você é. E se comprometa a escovar o dente e se perguntando: quem sou eu hoje? E que enormes e incríveis possibilidades eu escolho. Eu vou parar de gravar porque eu quero falar com vocês.